E aí, pessoal, bem-vindos de volta bem? E como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e estejam bem o suficiente para clicar nesse botão de se inscrever e dar o like antes de eu começar a explicar para vocês como funciona a votação do Eurovision. Então, dá lá esse like, por favor, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando os próximos vídeos aqui comigo, beleza? Então vamos lá. Antes de começar a explicar as regras de votação, vou fazer como no primeiro vídeo e dar alguns disclaimers importantes. O primeiro deles é que quem é quem nessa parada, né? Então, primeiro, o júri. Quem é esse famigerado júri que vota no Eurovision? O júri ele é composto por pessoas relacionadas à área da música. Então, são músicos, artistas, compositores, produtores e também pessoas que fazem parte do diretório ali das emissoras de televisão de cada país. Essas pessoas assistem às apresentações dos artistas separadamente. Então, eles não assistem, eles não votam no mesmo dia que o resto do público. Eles votam geralmente um dia antes, que é assistindo aos ensaios dos artistas para a grande final. E outra coisa importante, o júri ele não vota nas semifinais. Eu não sei se eu mencionei isso no primeiro vídeo, acho que não. Mas os artistas são divididos em duas semifinais para poder competir no Eurovision. Afinal de contas, são 37 países competindo esse ano e não tem como colocar todo mundo para apresentar no mesmo dia, porque senão seria uma competição muito grande. Eles são divididos em duas semifinais. As semifinais acontecem na terça e na quinta, e a grande final acontece no sábado. Entre cada uma dessas semifinais, os países que estão ali, eles vão disputar 10 vagas para a grande final. Então, na primeira semifinal, classificam 10 países, na segunda semifinal, classificam outros 10 países, e juntam-se na grande final esses 20 países qualificados, mais o Big Six. O Big Six ele é composto pelo Big Five, são os 5 países que mais investem no Eurovision. Então, são eles: França, Itália, Espanha, Alemanha e Reino Unido. Esses 5 países, historicamente, eles colocam muito dinheiro para fazer o Eurovision acontecer e eles não querem nem a chance de não participar da final. Então, eles botam muita grana e são automaticamente qualificados para a final, ok? Além desses 5 países, o país sede de cada ano também não precisa disputar vagas. Então, no caso, esse ano a Suíça está sediando a competição porque ano passado o Nimo ganhou. E aí, esse ano a competição está acontecendo lá em Basel, na Suíça. Então a Suíça não precisa disputar vaga. Mas, ano que vem, a não ser que a Suíça ganhe de novo, ela vai estar disputando vagas como todos os outros meros mortais. Como que a gente define quem se apresenta em que dia? É uma decisão arbitrária? Não, não, não. Então, tudo é sorteado meses antes da competição acontecer. Na verdade, meses até antes de, às vezes até antes de as músicas terem sido lançadas, para você ver que é um sorteio justo e não completamente arbitrário. Então, eles são sorteados em quem vai se apresentar na primeira semifinal, quem vai se apresentar na segunda semifinal, inclusive quem vai se apresentar na primeira metade da competição e quem vai se apresentar na segunda metade da competição. Para não dizerem que é, a escolha de quem, a ordem dos países foi feita em detrimento ou em favorecimento de algum artista específico. Isso tudo é para se resguardar e deixar tudo mais justo para todo mundo. Então a gente já tem a lista e a ordem de apresentação de cada uma dessas semifinais. A ordem em si é definida pela emissora de televisão que está produzindo o Eurovision esse ano. Esse ano, a SRG, que é a emissora representante da Suíça, está organizando a competição e eles fizeram um sorteio, né? Todo mundo viu, é uma grande live que todo mundo assiste. E baseado nesse sorteio, eles definiram a ordem de cada uma das apresentações. Uma outra coisa importante de dizer. Apesar do Big Six não precisar disputar vagas, eles ainda assim participam das semifinais, porque é injusto que eles não cantem enquanto todos os outros artistas estão lá trabalhando duro. Eles vão ficar lá de boinha, curtindo, enquanto esperam o dia de se apresentar na final. Não, não, não. Eles têm que se apresentar também. Apesar de eles não estarem em risco de não chegarem na final, eles se apresentam e a presença deles nessas semifinais ajuda no esquema de votação em si.
Antes de entrar mais nisso, eu vou mostrar para vocês quem é quem está participando e em quais dias cada um deles está participando. Tranquilo? Vamos começar com a primeira semifinal. Vou falar na ordem em que eles estão se apresentando. Deixa eu só pegar minha cola. Vamos lá. Na primeira semifinal a gente vai ter a Islândia, Polônia, Eslovênia, Estônia, Espanha, Ucrânia, Suécia, Portugal, Noruega, Bélgica, Itália, Azerbaijão, San Marino, Albânia, Holanda, Croácia, Suíça e Chipre. Esses são os países que compõem a primeira semifinal. Na segunda semifinal a gente tem Austrália, Montenegro, Irlanda, Letônia, Armênia, Áustria, Reino Unido, Grécia, Lituânia, Malta, Geórgia, França, Dinamarca, Tchequia, Luxemburgo, Israel, Alemanha, Sérvia e Finlândia. Então, esses são os 37 países participando da competição esse ano. Então, vamos entrar mais a fundo em como funcionam as pontuações. A pontuação no Eurovision ela funciona através de um esquema de ranking. Então, tanto para o público quanto para o júri é formado um ranking das apresentações mais votadas. O júri ele assiste às apresentações, define ali o top 10 de apresentações e pontua de acordo com esse top 10. O mesmo vale para o público. Cada pessoa está lá votando na sua casa através do aplicativo, mensagem de celular, ligação e site. Mas essa votação é paga, tá? Apesar de parecer simples, igual um BBB de votar, mas ela é paga. Então você vota, dá lá os seus pontos, e ao final do período de votação, eles vão condensar o voto de todas as pessoas daquele país e vão definir ali o ranking, né? Mas apenas o top 10 vai pontuar. Então, o primeiro colocado, país mais votado por aquele país ou por aquele júri, vai receber 12 pontos. O segundo colocado vai receber 10 pontos. E do terceiro colocado em diante, a gente vai ter progressivamente 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a sua música ela pode ser muito boa, pode ser muito legal, ela pode receber milhões de votos. Mas se ela ficar em 11º lugar, você recebe 0 pontos. E tá aí a grande graça do Eurovision, porque às vezes acontece de você receber 0 pontos e sinto muito, sua música é incrível, mas você não conseguiu chegar no top 10 de lugar nenhum. E aí não adianta. Mas o júri, ele não vota nas semifinais. O júri ele só vai aparecer, só vai dar votos na grande final. Por que que isso foi mudado? Isso foi uma mudança recente, inclusive, tá? Se eu não me engano, no ano da Itália, em 2022, muitos dos favoritos do público não chegaram à final porque não foram os favoritos do júri. E aí o público ficou pé da vida e falou: Poxa, mas isso é injusto. Um monte de países muito legais não chegou na final porque não agradou o júri. E aí, às vezes, né, muitas das vezes, inclusive, o júri e o público não concordam. Então, para tornar a competição mais justa, nas semifinais, quem decide quem são os finalistas é o público. Uma informação importante: além da divisão, né, de apresentações nas semifinais, essa divisão também serve para definir quem pode votar em que semifinal. Então, apesar de você querer votar nos 2 dias, você não pode se você estiver morando na Europa, tá? Então, vamos supor que eu estou aqui morando no Reino Unido e aí eu quero assistir, eu vou assistir a competição toda, vou assistir a primeira semifinal, mas eu não posso votar na semifinal 1 porque o Reino Unido só vai se apresentar na semifinal 2. E mesmo valeria se eu tivesse, por exemplo, morando na Itália, e aí eu quisesse votar na semifinal 2, mas eu não posso porque eu só posso votar na semifinal 1. Então, os países que estão competindo na primeira semifinal, que são, que são esses aqui, só podem votar nesses outros países aqui. Lembrando, você não pode votar no seu próprio país. Então, você está ali na Itália, mas você tem que dar o seu voto para algum dos outros países aqui na primeira semifinal, certo? Mesma coisa vale para a segunda semifinal. Você vai votar entre esses países aqui. Você não pode dar votos para o seu próprio país.
e tem que ser dentro desse grupo que está competindo com você na segunda semifinal. Suponhamos aqui que tenhamos chegado aí na primeira semifinal, já votamos, o público deu seus votos, a gente conseguiu definir ali quem foram os 10 mais votados, e aí esses 10 países aqui passam. Na segunda semifinal, esses outros 10 países aqui passam. Pausa. Esses países que eu coloquei aqui, ranqueados nessas duas imagens, eles estão de acordo com o que as casas de aposta na Europa estão supondo que vão classificar. Não é uma decisão arbitrária minha, nem de gosto pessoal. Que inclusive eu queria que alguns desses que não vão passar fossem para a final e alguns desses que não vão, esses que vão passar não fossem para a final. Mas eu vou entrar em detalhes do que eu gosto, do que eu prefiro quando eu for começar a falar sobre as músicas, ok? Como hoje o meu foco tá só nas votações, vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas prometo, o próximo vídeo já é sobre as músicas. Então, esse pessoal desse grupo aqui, os 10 mais votados da primeira semifinal vão para a final. E os 10 mais votados da segunda semifinal vão para a final, deixando a final deste jeito. Aí no dia da final, metade dos votos vai vir do público e metade dos votos vai vir do júri. Como eu disse, o júri ele vota um dia antes. Então eles vão votar na sexta-feira, que é o dia onde os artistas ensaiam, e o público vota no dia da apresentação. Eu não sei ainda como vai ser. Às vezes acontece dos votos serem apenas depois que todos os países se apresentaram, enquanto em alguns anos os votos já podem acontecer desde o começo da apresentação. Então, vamos ter que esperar o dia da competição para descobrir isso. E depois que todos se apresentam, eles deixam um intervalo geralmente de 15 minutos para que você continue votando. Passado esses 15 minutos, encerrou a votação e aí eles vão apurar os votos. A apresentação dos votos é um dos grandes clássicos do Eurovision, inclusive inspirou o título desse vídeo, que são os 12 points. Tradicionalmente o Eurovision ele sempre é apresentado em inglês e com algumas frases-chave sendo traduzidas para o francês, desde que ele foi criado, tá? Sendo os dois como as línguas, né, francas ali da Europa. Pode-se dizer isso, não sei. Mas fato é que é feito assim. Então apresentaram-se todos os artistas e aí o apresentador ou os apresentadores vão começar a visitar cada um dos 37 países participantes. Eles vão conversando com um porta-voz e aí esse porta-voz vai anunciar os 12 pontos do júri daquele país. Esse porta-voz geralmente é algum participante antigo ou algum representante da emissora, algum diretor, alguma personalidade importante da mídia. Por exemplo, a Austrália já mandou a Courtney Act, drag queen que participou do Drag Race, como representante para ser a porta-voz dos votos do júri da Austrália em um ano. A gente já teve a Joanna Lumley, que é uma humorista, né, uma comediante britânica representando o Reino Unido, dando os votos do júri do Reino Unido. Em cada ano a gente vai tendo uma surpresa aí. Mas para mim, uma das partes mais divertidas da competição, porque é camp. As interações dos apresentadores com os porta-vozes são sempre assim, o apresentador com pressa, porque a competição é ao vivo, está acontecendo, e a galera geralmente chega para falar os pontos, quer fazer piada, quer fazer graça, quer conversar fiado. Aí fica aquela tensão de, vamos, por favor, me dê seus pontos. E aí o porta-voz fica lá. Ah, que lindo vestido você está usando, fulana. Ah, que bela noite, como vocês estão belíssimos aí na cidade onde vocês estão. E aí é uma piada, sempre. Inclusive, algumas edições anteriores, né? Esses porta-vozes anunciavam os três principais pontos, né? Então anunciavam os 12, os 10 e os 8 pontos. Mas isso demorava uma eternidade. Inclusive, estava reassistindo a competição de 2010 e era assim, nossa, e é assim, uma hora só para passar por todo o júri. Enfim, tô divergindo aqui, tô falando mais que a boca.
Feito, né, todos os votos do júri, forma-se um ranking dos 26 países que estão ali na final. E aí a gente vai do país que menos recebeu votos do júri para o que mais recebeu votos do júri, anunciando quantos votos o público deu para ele. Mas aí o voto do público eu não vou país por país mais não, tá? Eu vou condensar. Então, eu vou juntar o público dos 37 países mais o resto do mundo, né? Que nós, enquanto países fora, né, público que está fora da Europa, também pode votar. Então a gente pode votar nos 3 dias, inclusive. A gente não tem essa restrição de poder votar só um dia ou outro. A gente pode votar todos os 3 dias da competição. Então eles condensam os votos do público do mundo inteiro para cada país. Aí eles vão anunciando, como eu disse, de baixo para cima. Então eles chegam lá, vamos supor que, sei lá, San Marino ficou o último lugar do júri. Aí eu vou chegar para San Marino e falar: San Marino, você recebeu 5 votos do público. E aí, fecha a conta, passa a régua. Não tem mais voto nenhum para receber. Aí San Marino vai receber X pontos e acabou para ele. E aí eu vou subindo. E é muito legal de fazer dessa forma, porque mantém o interesse da audiência, né? Afinal de contas, se eu for direto para quem mais recebeu votos, não tem graça, todo mundo sabe quem vai ganhar desde o começo. E muitas das vezes, inclusive, essa dança das posições, das colocações aí vai mudando muito. Um grande exemplo disso foi ano passado, Israel. Israel não foi tão bem pelo júri, recebeu pouquíssimos votos, mas recebeu 300 e cacetado pontos do público e ficou lá no top 5, sabe? Mesmo não tendo sido favorito do júri. E é assim todo ano, a gente tem grandes surpresas, porque ganha-se o Eurovision quem tiver mais pontos. E às vezes o público e o júri concordam, mas a grande maioria das vezes não concorda. Então, ano passado o Nimo ganhou, ele foi o favorito do júri. Ele ganhou mais pontos pelo júri, mas ele ficou em quinto lugar pelo público. Só que a junção dos pontos deu a ele a vitória. Ano retrasado, a Loreen foi a ganhadora do júri também, né, mas não foi do público. Mas por muito pouco, tá? A diferença dela pro Karius, que ficou em segundo lugar, ficou muito pequena. No ano. A Itália, em Maneskin. Maneskin ganhou pelo público, mas não ganhou pelo júri. Eles ficaram em segundo ou quarto lugar, não lembro agora. Mas a Itália, o Maneskin ganhou porque recebeu mais votos do público. E no ano seguinte, na Ucrânia, a Ucrânia ganhou também, mesma coisa. Não foi favorito do júri, mas foi favorito do público. E é isso. A somatória às vezes faz a diferença. Inclusive, uma grande exceção aqui, né? Às vezes a discrepância é tanta. Em 2019, o Duncan Lawrence ganhou, mas ele não foi o favorito de nenhum dos dois. O Duncan Lawrence foi o segundo colocado pelo júri, o segundo colocado pelo público. Só que o primeiro colocado pelo júri recebeu quase nada de votos do público, e o mesmo aconteceu do favorito do público. O favorito do público foi a Islândia, eles receberam pouquíssimos votos do júri, então, mesmo a somatória deles não conseguiu dar nenhum dos dois a vitória e ficou pro Duncan Lawrence, que conseguiu somar o maior número de pontos. Última curiosidade sobre os pontos: o maior pontuador da história do Eurovision é Salvador Sobral. Amar pelos Dois, em 2017. Ganhou por Portugal. Foi uma vitória arrebatadora, é a maior pontuação até hoje da história do Eurovision, porque ele foi o vencedor do público e do júri. E ele somou juntos 700 e tantos pontos e nunca ninguém conseguiu bater essa pontuação. Até hoje, será que vai ter alguém que vai apaixonar tanto assim o público e o júri? Eu acho que não, mas vamos ver. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários pra mim o que você não entendeu sobre a pontuação do Eurovision. Não esquece também de me seguir no Instagram. Eu criei o canal no Instagram para o BR Vision. E tem o meu pessoal também, se você quiser me seguir lá e me dar uma força. Eu vou adorar receber vocês dois nesses canais. Eu vou deixar os usernames aqui e também na descrição desse vídeo. Não esquece, mais uma vez, de seguir, dar like, compartilhar e escrever nos comentários o que você achou, o que você tá achando do canal até agora, porque eu preciso dessa força, tá bom?
Próximo vídeo eu prometo, vou parar de falar de regras e de explicar coisas e vou apresentar as canções desse ano. Então, eu vou fazer, seguindo o esquema das semifinais, eu vou fazer um vídeo para cada semifinal, vou dando as minhas considerações e apresentando quem eu acho que deve qualificar e quem eu acho que deveria qualificar. Também vou contar um pouquinho sobre o que cada música quer dizer, porque afinal de contas a gente tem músicas em sérvio, a gente tem músicas em ucraniano, a gente tem músicas em italiano, francês, inglês, alemão, grande mistureba de idiomas. Então, se você não for fluente em todos esses idiomas, você vai precisar aprender um pouquinho, entender um pouquinho o que cada música está querendo dizer. Ok? Beijos. Até mais.